Data Science Brigade é um parceiro de longa data aqui na área de inteligência de dados, para que vocês se situem também. Perfeito, Fê. Super obrigada pela apresentação do John. Eu sou a Carol Andrade, né? Acredito que quem está aqui também esteve nas outras reuniões. Esse aqui é o nosso terceiro encontro de treinamento sobre a sala de situação digital, que é uma das frentes desenvolvida pelo Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados sobre Covid, que o Social Good Brasil faz parte, entre outras organizações, né, como a própria Data Science Brigade, e a gente tem aí uma lista de organizações que estão atuando com a gente como voluntárias, né. Temos aqui a Ramila do Tribunal de Justiça, né, tô vendo aqui o rostinho dela, como tem 3 páginas de pessoas, que é maravilhoso. Obrigada, Ramila, também. A gente tem o Ministério Público, né, que é quem está oferecendo justamente o canal onde está hospedada essa sala de situação digital. E aí, nesse terceiro encontro, a gente vai abordar alguns produtos de dados que estão dentro dessa sala, né? A Fernanda fez uma introdução da sala no encontro anterior. Então, o primeiro encontro, a gente só falou sobre desmistificar o que é ciência de dados, sobre fluência em dados. O segundo encontro, então, a Fernanda apresentou melhor o que é a sala de situação digital como um todo, e a gente teve a apresentação dos datasets e do dicionário de dados pelo Leandro do CIASC. A gente abriu, conversou sobre isso, os painéis de BI com o Fernando do Ministério Público, e a gente olhou também o mapa de situação com o Tobias e a Cristiane, também voluntários. E hoje a gente vai conversar agora com o John sobre o modelo epidemiológico e também sobre a frente de transparência, com a Ana Dobatti, que é a diretora executiva do Social Good Brasil e que também está aqui já, né, Ana? Eu vi o nomezinho dela. Então, e aí no final a gente tira todas as dúvidas, e a nossa intenção é terminar até 5h30. Ok? Fernanda, tu quer adicionar mais algum item antes de passar para o John falar um pouquinho do modelo epidemiológico? A minha dúvida, Carol, é se nós temos alguém aqui hoje que não participou do treinamento 2, ou da capacitação 2 na quarta-feira. Se vocês puderem escrever no chat se tem alguém aqui que não esteve conosco ainda, eu acho que seria bom, Carol, nós sabermos. Sim. Você consegue visualizar o chat, Carol, aí? Eu tô vendo o chat. Acabei de abrir. Se alguém, porventura, não participou na última quarta-feira, pode falar para a Carol aqui, que está pela primeira vez, porque aí nós fazemos uma pequena introdução novamente. Se todos participaram, não há necessidade. Sim. A gente tem a Andréa Sereta, que acabou de colocar que não participou do primeiro. Andréia é da Secretaria da Saúde? Sim. Então tá bom, Andréia. Então, sim, a gente pede desculpas de introduzir novamente, mas eu acho que é bom, né, para não ficarmos todos na mesma página, para que vocês entendam o que é a sala de situação digital e que dentro de que contexto ela se encontra, tá? Então, existe um núcleo intersetorial de inteligência de dados, da qual o Social Good faz parte, da qual o Tribunal de Justiça faz parte, o Ministério Público faz parte, a Data Science Brigade também faz parte, e outros parceiros. Dentro desse núcleo, a gente vem trabalhando há quase 90 dias na construção de produtos de inteligência de dados para que vocês que estão na ponta, né, tanto o COSENS, os municípios, a Secretaria da Saúde, possam ter produtos de inteligência de dados para ter os melhores dados e evidências para lidar com a pandemia, seja lidar no seu entendimento, seja lidar no seu controle, no seu combate, no atendimento, né, em todas as vertentes, e no apoio à tomada de decisão de vocês, que são apoiadores dos gestores públicos, né, como no caso o COSENS, e da Secretaria Estadual da Saúde, que também tem toda uma responsabilidade de política pública e de atendimento aos municípios.
Esses produtos começam com um banco de dados dos casos confirmados e que no treinamento da quarta-feira foi apresentado, e que ele também tem os datasets, são conjuntos de dados atualizados todos os dias, anonimizados, para que possam ser usados, né, por vocês e pela sociedade no entendimento do que está acontecendo em relação aos casos de Covid. Sejam eles confirmados, suspeitos, né, aqueles que vieram a óbito, tanto com os recuperados e aqueles que estão ativos. Tudo isso é atualizado diariamente. Em cima desse banco de dados, tem os painéis de BI, que foram desenvolvidos pelo Ministério Público, que vocês têm acesso, né? Além disso, nós temos um mapa de situação que já foi apresentado. Então, esses 3 que eu falei hoje, eles já foram apresentados no treinamento passado, Andréa. Hoje nós vamos estar falando do modelo epidemiológico, que é uma ferramenta de ciência de dados, e o John vai explicar, né? Ela é divulgada também semanalmente. Vamos falar da frente de transparência, que é um outro produto, né? E vamos ter para a semana que vem ainda um outro produto, que é uma matriz de apoio à governança, que não está aqui na sala hoje. Existe um manual, Andréia, dentro da sala. Eu não sei se o seu acesso foi solicitado, mas depois, se você tiver alguma dúvida, você pode nos perguntar se você não tiver acesso à sala, tá bom? Aí eu vou deixar, Carol, então, para eu seguir aqui com o John, para ele apresentar o modelo, o que é, para o que serve, né, e os resultados. Tá bom, John? Obrigada. Certinho, obrigado, Fê. Tá bom, eu vou compartilhar minha tela. A ideia é mostrar... Oi. Antes de você iniciar, me perdoe a introdução, claro, mas deixa só eu pedir para o pessoal aqui, até para mim passar duas questões importantes. A primeira que eu quero pedir é que todo mundo que está na sala se manifeste ali no chat, colocando o seu nome e qual órgão que está representando, se é o COSEM, se é a SES, né? Até para que a gente possa ter a lista de presença das pessoas que estão participando, tá bem? Muito bom. A gente já cometeu um equívoco de não ter solicitado isso no anterior, né? E nós temos muitas pessoas hoje que representam aqui a SES por meio das gerências de saúde. Então, eu peço que vocês coloquem qual gerência de saúde também. Se é do meio oeste, do extremo sul, do sul, ou da onde for, né? Então, fazendo isso, fica mais fácil para a gente. Nós vamos, se vocês preferirem, Fernanda, Carolina, a gente pode disponibilizar depois isso aqui para vocês, a gravação, como eu fiz a outra, ou a gente disponibiliza direto via YouTube, tá? Então, era isso. Joe, desculpa aí, podem seguir. Imagina, Edson, obrigado. Foi ótimo, Edson, obrigada. Beleza. Bom, eu vou... boa tarde, pessoal. Então, como a Fernanda falou e a Carolina também, eu sou o John, eu sou cientista de dados na Data Science Brigade. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E a ideia é mostrar o que a gente tem feito quanto ao modelo epidemiológico, o que é um modelo epidemiológico, para que ele serve, que dados a gente usa para rodar esse modelo e o que ele traz, o que tem de importante ali, o que tem de útil para a tomada de decisão, para o entendimento da pandemia no Estado de uma forma geral. Vocês estão vendo a minha tela, Fernanda ou Carol, se puder me confirmar com o relatório na tela? Estão vendo? Estamos vendo. Sim. Beleza. Esse relatório é o último que a gente publicou, que é do dia 12/6. A gente roda o modelo toda sexta-feira, então hoje a gente está rodando o modelo de novo para ter novas previsões, tá? E esse, assim como a Carol falou, ele está disponível no site do SGB, então tem esse site onde tem os relatórios anteriores. Então, a Carol pode depois colocar no chat, talvez a gente pode colocar para vocês, quem quiser acessar e ver e ler os relatórios anteriores. Eu só vou te interromper um pouquinho, ele está dentro da sala de situação, tá bom? Da sala de situação, tem sim. Link, então, assim, ali por aqui eles caem nessa página, tá? Exato. Então, Tá. eles não Podem ir para a precisam... sala de situação e entrar e cair aqui na página do SGB. Beleza. Vou explicar para vocês, então, o que é o modelo, né? Como eu falei.
Aqui está a nossa equipe, a gente está trabalhando nesse modelo já tem uns 3 meses, mais ou menos, assim, desde o começo de abril. Então, Data Science Brigade, que é a empresa, a empresa onde eu sou sócio, o SGB, o CIASC e a Secretaria de Saúde do governo estadual, que também a gente trabalha junto com o governo estadual para construir esses modelos, né? Está na leitura dos dados e tudo aquilo que a Fê já comentou. A ideia do modelo, então, a gente tem esse diagrama, assim, que isso a gente concebeu no início da formação do núcleo e de todo esse esforço intersetorial. Então, a ideia do modelo epidemiológico é que ele ajude a tomar a decisão, ele sirva como uma bússola mesmo, para entender como que a pandemia está se desenvolvendo, se arrastando pelo Estado, digamos assim, e os resultados desse modelo epidemiológico, ele ajuda a traçar cenários, né? Ele ajuda no mapeamento. Então, quando a gente cruza com a situação que está acontecendo em tempo real, nas macro-regiões, nas grandes cidades do estado, então a gente consegue ter uma visão mais completa do todo. Serve também para análise e acompanhamento. Então, vocês vão ver como que a gente acompanha isso semana a semana. E essa previsão que tem a ver com os cenários ali que são traçados, essa previsão ajuda na tomada de decisão. Então, para vocês que estão na ponta, vocês podem entender melhor como que esses dados servem para ajudar essa decisão de vocês e entender o cenário que vocês estão atuando, né? Então, aqui tem algumas introduções, algumas datas chaves do que a gente tem feito. E esse modelo, eu vou começar explicando o que tem por trás do modelo, quais são os cálculos que ele faz e quais são os dados que ele traz, e depois eu vou mostrar para vocês, explicar como tem alguns gráficos, como interpretar alguns desses gráficos, e depois eu trago os resultados do último relatório, né, que esse é da sexta passada, tanto para o estado de Santa Catarina, e agora a gente tem a nível de macro-regiões também. Então, esse modelo ele faz previsões, tanto para o estado como um todo, quanto para macro-regiões, e a gente já tem alguns municípios também, que a gente consegue aplicar esse modelo. Então, o que é o modelo, né, na prática? Esse modelo que a gente adotou, a gente fez uma pesquisa, estudou os modelos disponíveis, as ferramentas disponíveis, e a ferramenta que a gente adotou foi a do Imperial College London, então, que é uma universidade que se tornou, esse grupo de pesquisa da universidade se tornou um ponto forte no início do controle da pandemia lá no Reino Unido. Eles desenvolveram esse modelo, aqui está direto do artigo deles mesmo, que eles publicaram, inclusive, algumas semanas atrás, e o código que eles disponibilizaram, né, a gente adaptou o software que eles tinham construído, a gente pegou aquele código, adaptou para a realidade de Santa Catarina e começou a fazer alguns testes e a gente viu que ele fazia sentido. Então, a gente adotou esse modelo. Como que esse modelo funciona? Eu coloquei aqui em bolinhas, essas bolinhas vermelhas, os pontos, os dados que a gente usa, tá? Então, ali está em inglês, mas enfim, é porque veio direto do artigo. Mas a gente tem os óbitos reportados. Então, o modelo ele vai se basear bastante nos óbitos. Ele vai fazer a previsão do que vai acontecer daqui para frente. Ele vai prever o número de óbitos que vai acontecer nas próximas semanas. Então, esse é o um dos principais resultados do modelo. E ele faz isso com base no número de óbitos reportados. Então, a gente pega os dados que vêm daquela base que foi construída ali, que é mantida pelo CIASC, que a Fernanda comentou. Então, esses dados históricos, né, quando que aconteceram esses óbitos, em que cidade, em que local, esses dados entram para o modelo. Ele olha, a gente também passa esse outro ponto aqui, que é o período desde o sintoma. Então, naqueles dados a gente consegue tem a informação de quando uma pessoa que veio a óbito, né, qual foi a primeira vez que ela reportou qual o primeiro dia, né, o dia que ela reportou ter os primeiros sintomas. Então, essa informação também vai para o modelo, então geralmente faz uma média, um desvio padrão, só para vocês terem uma noção, o cálculo hoje indica que está em torno de 17 dias. Então, uma pessoa que tem o primeiro sintoma, e a primeira vez que ela tem o sintoma, o primeiro dia que ela tem aquele sintoma, depois disso, em média 17 dias depois, acontece o óbito. Então, nos casos em que há óbito, a pessoa vem a óbito, se passou em média 17 dias. Essa informação vai para o modelo também, porque ajuda o modelo a calcular o que vai acontecer. Tem várias outras variáveis, a maioria dessas outras a gente usou o padrão internacional mesmo. Alguns deles, por exemplo, a taxa de fatalidade estimada, então é a mesma, o próprio Imperial College fez estimativas para os cenários do Brasil inteiro.
E um outro ponto muito importante, que também foi bastante relevante para a escolha desse modelo, são esses losangos aqui embaixo, que são os decretos. Então, a gente consegue passar, a gente chama de intervenções, né? Então, a gente consegue passar para o modelo todas as datas em que houve alguma intervenção, seja do Estado, seja a quarentena, isolamento, distanciamento social. Então, ali eles tinham definido algumas iniciais. Então, o encorajamento do distanciamento social. Quando que houve um decreto, uma medida do governo para encorajar as pessoas a seguirem esse distanciamento. Fechamento de escolas, universidades, auto-isolamento de casos. A gente começou por esses dados aqui, mas já tem um trabalho para personalizar esses. Tem aqui, por exemplo, o lockdown, que não aconteceu no Brasil, a gente não teve lockdown. Então, esse é um exemplo de variável que a gente não usou, mas a gente consegue personalizar isso daqui também. Então, a ideia é que esse modelo consiga nos dizer qual foi o impacto, por exemplo, da liberação do transporte coletivo. Então, se a gente libera o transporte coletivo, qual que é o impacto? Qual que é o aumento na taxa de contágio, na curva da transmissão? Então, é um modelo bem completo, nos dá uma visão bastante interessante. A maioria dos outros modelos que a gente testou não permite fazer essas intervenções, informar para o modelo quando que houve alguma intervenção. Tá? Então, os dados que a gente usa são basicamente esses, os decretos, esse período, né, dentre os sintomas até o óbito, e o dado histórico dos óbitos em si. Aí o modelo, no final, ele vai produzir 3 gráficos. Tá? A gente chama de gráfico A, gráfico B e gráfico C. O gráfico A, ele vai mostrar essa curva aqui, o azul escuro aqui no meio, é onde o modelo estima o número de infecções diárias. Tá? Então, quantas infecções, quantas pessoas estão adquirindo o vírus todos os dias. Tem uma faixa de confiança ali, um intervalo de confiança. E ali embaixo, geralmente, ele mostra o número de casos confirmados por dia, até para ter essa noção da subnotificação. Lembrando que, igual eu falei, o modelo ele vai olhar o caso de óbitos, ele vai olhar os dados dos óbitos e ele vai calcular para trás. Tá? Então, ele vai, a partir do óbito, a partir da quantidade, o volume de óbitos que aconteceu... Eu liguei. Ele vai fazer... Acho que tem alguém com o microfone aberto. Marcando, né? Oi? A máscara tá marcando. Meu Deus do céu. É que eu tive que apertar bem para entubar o paciente. Estava lá até agora, tá ali. Desde as 11 não consegui transferir ele ainda. Foi. Então, o modelo ele também permite, ele mostra, ele compara ali o número de casos confirmados por dia e ele não usa esse número para nada, tá? Então, ele estima, ele vai fazer essa estimativa do número de casos confirmados a partir dos óbitos. Então, ele vai calcular de trás para frente o que aconteceu. Então, isso minimiza um pouco o impacto da subnotificação, que a gente sabe que é um problema não só aqui, mas no mundo todo. Então, o número de casos confirmados nesse gráfico é só para referência, ele não é utilizado para cálculo nenhum no modelo. Tem a curva de óbitos, também a mesma coisa, as barrinhas vermelhas mostram o número total de óbitos à medida que eles foram acontecendo ao longo do tempo. E essa faixa azul mostra como o modelo aprendeu esse comportamento. Então, esse modelo ele vai fazer vários cálculos e vai tentar aproximar dessa curva. Ele vai tentar entender como que a curva de óbito se deu, para daí fazer cálculos para frente, né, para o futuro. Então, esse também é um gráfico de diagnóstico, ajuda a gente a entender se o modelo está acertando, se ele está, né, numa faixa segura, calibrada, que a gente fala. E tem esse último gráfico que ele é bem importante também, que é o gráfico da taxa de contágio, do RT. Então, ele mostra para a gente como que a taxa de contágio mudou ao longo do tempo, principalmente por causa das medidas que foram acontecendo. Então, nesses gráficos, vocês sempre vão ver essa queda, assim, principalmente ali de 19 de março, que foi quando entrou aquele primeiro decreto, o 509 de medidas de isolamento. Então, a taxa de contágio estava lá em cima e ela caiu. Então, você vê esse comportamento do RT, que é esse índice de transmissibilidade, e ele permite mostrar isso e perceber como que essas dinâmicas se deram ao longo do tempo. Então, à medida que vai havendo flexibilização, naturalmente essa taxa de contágio sobe também. Um ponto importante é que esse gráfico ele vai mostrar na faixa do meio, tem um verdinho mais forte, que é a faixa média desse índice, né? Então, ele vai mostrar isso, mas, na verdade, é uma faixa que varia. Então, o tempo todo, o dia todo, as pessoas estão interagindo mais ou menos. Então, a gente não pode se ater ao número específico que está ali embaixo, mas é só entender que tem uma variação dentro dessa faixa.
Tudo isso vai fazer mais sentido na hora que eu for mostrar para vocês os resultados concretos para o estado, tá? Então, tem essa faixa verde mais escura no meio, que ele mostra o maior intervalo de confiança, e tem a faixa verde do outro lado. Aqui a gente vai ter o RT de fato, e esse número ele significa o quê? Para quem não está familiarizado, um RT de 3, por exemplo, um RT igual a 3, indica que cada pessoa infectada pela Covid-19 transmite a infecção para outras 3 pessoas. Então, se a taxa de contágio está em 3, então significa que cada pessoa transmite para outras 3. Se a taxa está em 1, cada pessoa transmite para uma outra pessoa. Se a taxa está abaixo de 1, significa que a pandemia não vai, a curva de óbitos não vai subir exponencialmente, não vai sair de controle. Então, o objetivo sempre é deixar essa taxa o mais baixo possível, e principalmente abaixo de 1, que aí você não satura o sistema de saúde. Aqui tem algumas observações. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente teve de resultado, tá? A gente está testando esse modelo desde 10 de abril, a primeira versão que a gente testou. Aqui está a lista dos dados, né, de onde vem todos esses dados, do Laboratório Central, do Sysvep Gripe, do ESUS-VE. Então, toda aquela base de dados que foi construída, aquele dataset, está na plataforma no Boa Vista, e é de lá que a gente consome, mas ela vem encaixada de vários lugares pelo pessoal do CIASC. Aqui eu tenho um resultado de acompanhamento. Então, toda semana, quando a gente roda o modelo, a gente faz esse acompanhamento, a gente olha esse gráfico para ver como que a curva de óbitos se comportou ao longo do tempo. Então, a gente vê que antes de 9 de abril, a gente tinha em torno de 19 óbitos, no dia 9 de abril, tá o mouse por cima. 9 de abril, a gente tinha 19 óbitos. A gente testou, e essas barrinhas mostram o dia que a gente calibra, o dia que a gente roda o modelo de novo. Toda vez que a gente roda o modelo, ele vai gerar 3 curvas para a gente. Então, são essas linhas tracejadas que vocês veem aqui. Essas 3 curvas indicam para que rumo é mais provável que a curva de óbitos vai seguir. Tá? Então, aí depois a gente vai acompanhar e vai ver. Aqui a gente vê, não está mostrando todos, nos outros anteriores vocês vão ver que está lá, mas essas 3 faixas, o modelo prevê essas 3 faixas e geralmente ele vai seguir, vai acompanhar. Nas últimas semanas que a gente tinha visto que o modelo estava prevendo e o número de óbitos estava acima do cenário 3. Então, a gente tem 3 cenários, né? Um cenário, melhor cenário, digamos assim, e o cenário 3 é o pior cenário, então que quer dizer que o número de óbitos sobe mais rápido. Nas semanas anteriores, no começo de abril, a gente via que o modelo seguia certinho, cenário 1, cenário 2, e depois o número de óbitos subiu acima do cenário 3, em vários casos, ou ficou no cenário 3. Então, sempre chegou perto dessa linha tracejada vermelha, também vocês vão ver para a previsão depois. Mas o que a gente viu é que o modelo, toda semana a gente recalibra ele reaprende. Então, se o modelo foi muito otimista ou foi muito pessimista numa semana, a tendência é que na semana seguinte ele vai recalibrar e sempre vai tentar colocar a melhor previsão, a previsão mais certeira, digamos assim, não a melhor, a previsão mais certeira no cenário 2. Então, ele vai acompanhar essa curva e vai deixar sempre no cenário 2. A gente viu que funcionou e os números sempre batiam dentro do intervalo de confiança que a gente viu. Olhando agora para os gráficos, esse aqui é um exemplo da semana passada. São aqueles 3 gráficos que eu comentei para vocês. Então, para cada localização, então, primeiro para o estado de Santa Catarina, a gente vai ter esses 3 gráficos. Depois, para cada macro-região, a gente vai ter os mesmos 3 gráficos, tá? E para os municípios também. Então, a gente tem que dá para fazer esse acompanhamento e dá para ver se o modelo está ou não está calibrado. Então, por exemplo, esse daqui foi do dia 12, né, da semana passada. Então, vejam as barrinhas vermelhas, que mostra ao longo do tempo o número de casos confirmados, né? Não é óbito, isso aqui é de caso confirmado da Covid. E essa faixa azul, como eu expliquei ali atrás, ela vai mostrar o que o modelo aprendeu. Então, de acordo com o modelo, o número de casos é bem maior, e isso é esperado, é bem maior do que o número reportado, né? Então, tem um número maior. Em algumas semanas, a gente já chegou a ver que esse número era 15 vezes maior, ou era 8 vezes maior. Isso varia bastante de semana para semana, o modelo vai sempre se reajustando. Mas
algo que é muito importante é, veja que aqui no começo tinha uma tendência de subida bem acelerada, né? Então, se fosse para seguir essa tendência dessa faixa azul aqui, ele iria subir bastante, mas ele caiu. Então, caiu justamente, que isso a gente informa para o modelo, houve uma medida de quarentena no dia 19 de março. A gente informa isso para o modelo, ele leva isso em conta, considera isso, e ele previu que caiu bastante, a gente estima que em torno de 60% a taxa de contágio nesse período, né, nas primeiras semanas logo após a quarentena. Então, se não houvesse uma quarentena, isso a gente viu em vários lugares, teria subido muito mais rápido. Não, o número de casos teria subido muito mais, teria seguido uma curva exponencial e seria de controle com certeza. Então, isso a gente viu toda semana quando a gente roda, a gente testa, a gente avalia. Essa é uma conclusão que sempre vai aparecer. E tem outros estudos também, que depois vocês podem ver lá com calma esse relatório. Tem alguns outros estudos de universidades, da Federal de Pelotas, da OMS, vários outros grupos e institutos também viram esse fator da subnotificação. Né? Então, que deve ser em torno de 12 vezes mais do que o número reportado. Aquela curva do gráfico B, né? Esse é o gráfico B que mostra a curva de óbitos. Então, aqui as barrinhas, conforme os óbitos foram acumulando, então é acumulativo mesmo. Então, chegou ali no final, 11 de junho, a gente tinha uma contagem de 186 óbitos. E veja que essa faixa azul do modelo, ela acompanha bem essa curva. Então, isso é um sinal de que o modelo está calibrado e que as previsões do modelo fazem sentido. Né? Ele está entendendo o comportamento. Então, esse é um gráfico de diagnóstico para a gente. Aqui tem aquela informação que eu trouxe lá atrás, que o tempo, o período desde o aparecimento do primeiro sintoma até o óbito em Santa Catarina é em torno de 17,1 dias. Já chegou a 13 dias, depende do volume de dados, mas está sempre girando em torno de 17 dias, esse número. O Imperial College, para os estudos internacionais, estimava algo em torno de próximo a 19, então 18,8 dias. Então, a gente tem, pelo menos na realidade de Santa Catarina do estado, a gente tem um período menor, né? Então, as pessoas vêm a falecer mais rápido. 17 dias versus os 19 lá do estudo da Europa. E aqui, o gráfico do índice de transmissibilidade, do RT. Então, veja, aqui já são um resultado real. Então, antes da quarentena, lá no começo, tem essa faixa verde aqui. Então, aproximadamente, tá? O RT era em torno de 3,49. Então, de novo, significa que uma pessoa infectada transmite para outras entre 3 e 4 pessoas. Esse era um número bem alto. Houveram as medidas ali no dia 19 de março, então essas intervenções que estão aqui do lado direito, então houve o cancelamento de eventos, fechamento de escolas, todas aquelas medidas fizeram o RT cair. Então o modelo estima que o RT caiu para baixo de 1. Isso varia, tá? Toda semana quando a gente recalibra, ele vai recalcular, inclusive esse gráfico, mesmo o histórico, ele vai recalcular. Mas o que permanece é que tem essa queda de uns 60% na taxa de contágio. Então, vai de 3 ponto alguma coisa para próximo de 1 ou abaixo de 1, como foi o último modelo que a gente rodou mostrava isso. E depois, com as liberações parciais, então aqui, dia 13 de abril, foi a liberação do comércio de rua, dia 22 de abril foi a liberação de abertura de shopping centers e outras categorias. Então, a gente vê que tem uma escalada, uma subida na taxa de transmissão e, por último, o modelo estimava esses limites entre 1,07 e 1,35 aqui na data final. Né? Então, metade de junho, a gente estava falando que o RT está oscilando entre 1,07 e 1,35. E o que significa isso? Isso é o que a gente vai explorar agora. Então, aqui tem mais um resumo dessas informações. O que a gente faz? Com base nesse gráfico do RT, então, ele vai gerar esse comportamento do histórico e lá no final ele vai me traçar 3 cenários. Eu tenho o cenário 1, 2 e 3, sendo que o 3 é com a taxa de transmissibilidade maior, né? Taxa de contágio maior, 1,35, e a menor com 1,07. O que isso significa para a gente? Né? O que isso nos traz de informação? Isso significa que a curva de óbitos, o roxinho aqui é a curva de óbitos real, né? O que aconteceu. A curva de óbitos deve seguir alguma dessas 3 tendências. Então, toda semana a gente vai ter essa nova projeção para 4 semanas seguintes. Então, esse relatório saiu no dia 12 de junho. Então, no dia anterior a gente estava com 186 óbitos. Se seguir o cenário 3, que é essa curva mais aqui em cima,
a gente vai chegar em 9 de julho com um total de 580 óbitos. Então, isso aconteceria, quase 400 óbitos aconteceria nessas 4 semanas, triplicaria o número de mortos desde o início da pandemia no estado. Tá? Então, é isso que o modelo, no final das contas, ele traz. Ele traz essa bússola, essa noção de para qual caminho a gente está indo. E nota que a diferença, quando a gente olha aqui, 1.07, 1.2, 1.35, parecem números muito próximos. Eles são próximos mesmo, mas como a curva, pode notar que ela acelera muito rápido, né, nesse tipo de transmissão, então a diferença entre o cenário 1 e o cenário 3, como a gente pode ver, pode significar a diferença entre 200 óbitos a mais. Né? Então, no cenário 1, a gente chegaria à metade de julho com praticamente 300 óbitos e com o cenário 3, 580. Então, 280 óbitos a mais, praticamente. Essa bússola, é isso que é o principal entregável desse modelo. Então, ele entrega tanto essa noção do que aconteceu no passado e como essas medidas do passado tiveram um impacto na transmissão. A gente poderia se basear com esse RT anterior e ver o que aconteceria, né, caso nenhuma medida tivesse em efeito. E ele também nos mostra, com base no cenário hoje, com o que a gente tem hoje, o que deve acontecer em número total de óbitos daqui para frente. E geralmente a gente traça esses cenários, eles ficam no relatório por semana também, então vocês podem acompanhar, dá para acompanhar e entender, mesmo pegando um relatório mais antigo, de umas 3 semanas atrás, dá para ver por que caminho está seguindo a progressão no estado. Tem um acompanhamento diário também, de novo, com essa noção de bússola mesmo, né, para entender o que o modelo, para que lado que o modelo está indo. O John, só para colaborar, né, todo mundo vai encontrar na sala de situação todos os relatórios do modelo, tá bom? Então, se vocês quiserem olhar o relatório lá do dia 17/4 para ver os cenários, depois de cada semana, é só baixar lá o PDF. Ele tá lá para todo mundo e aí vocês podem comparar, né? Das macro-regiões que o John vai mostrar agora, não tem desde o dia 17 de abril. Então, elas começaram a rodar depois, mais para o final de abril, algumas, né? Então, isso o John vai explicar. Mas aí, se vocês quiserem baixar o estadual, e desde o começo está tudo lá para vocês, tá bom? Isso. E dá para ver também as diferenças que a gente foi fazendo de metodologia, algumas pequenas diferenças, mas no final das contas o produto sempre é o mesmo, o resultado sempre é esse mesmo. Como a Fernanda falou, as macro-regiões a gente explorou depois e tem um motivo pelo qual a gente explorou macro-regiões depois. É porque para o modelo funcionar, ele precisa de um volume de dados inicial. Então, ele precisa ter pelo menos 10 óbitos naquela localização, pode ser a região, o estado, o município. Então, geralmente a gente não consegue rodar um modelo quando tem só 2 ou 3 óbitos numa cidade ou numa macro-região. Então, hoje a gente está num cenário que a gente consegue rodar o modelo para todas as macro-regiões do estado. Então, aqui tem parte dos resumos do relatório, vocês podem ver lá na sala de situação também. E aqui a gente entrega os mesmos gráficos de diagnóstico, tá? Então, vocês vão ver que a realidade é diferente para cada macro-região. Então, cada macro-região vai ter uma curva um pouco diferente, algumas com descendente, outras ascendentes, algumas estão com um nível de RT bem mais baixo do que outras. Geralmente tem uma macro-região que puxa o número do estado. E as mesmas previsões, tá? Então, a gente tem essas mesmas previsões a nível de macro-região. Então, aqui a mesma metodologia do que eu expliquei ali atrás. Tem para todas as macro-regiões nesse último relatório. Eu vou passar para frente. Então, tem Meio Oeste, a Grande Florianópolis. Grande Florianópolis é um dos casos que o modelo ainda não está calibrado, justamente porque a curva de óbitos não cresceu de forma tão acelerada. Então, como na Grande Florianópolis, a gente até coloca aqui as previsões, mas o modelo não está muito calibrado e dá para ver isso pelo gráfico B, que ele não acompanha tão bem a curva de óbitos. João, até para o treinamento, eu acho que é importante a gente mostrar para eles, mas para os relatórios nós tiramos todas as regiões que não estão calibradas, ou seja, a Grande Florianópolis não está em nenhum relatório, porque pode causar uma divergência, confusão, uma má interpretação. Entendimento, se alguém do público vier a baixar esse modelo, e todos eles estão públicos, né, nos relatórios. Exato. Né? Exatamente. Então, isso, principalmente nos relatórios anteriores, tem várias macro-regiões que a gente até rodou o modelo, mas não publicou porque não estava calibrado. Em alguns momentos, como esse aqui, ele tá aqui,
mas ele não está calibrado, então a gente não toma decisão com esse, por exemplo, porque a gente vê que o modelo não entendeu muito bem o comportamento naquela localização. Então, nesse último relatório que a gente fez, só a Grande Florianópolis se encaixava nisso, todas as outras macro-regiões estavam calibradas, então o modelo conseguia fazer essas previsões. E aí a gente tem ali as previsões, as projeções por macro-região. E o que a gente começou a explorar por último, nas últimas 2 semanas, é a nível de município também. Então, aqui a gente tem o município que está calibrado é Joinville. Então, para Joinville a gente tem, e é o mesmo formato, a gente tem aqueles 3 gráficos, diagnóstico e as projeções daqui para frente também. Então, toda semana o modelo traz isso e ajuda, a gente rodou também, teve Itajaí e teve, se não me engano, teve mais um Concórdia, né? O município de Concórdia. Esses não estavam calibrados, mas só o de Joinville. Então, esses são os entregáveis do modelo. Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa, Fernanda. Você poderia mostrar de uma região, por exemplo, e explicar ali como é que funciona na região? Só para eles verem, forem ler, porque todos aqui são de regionais, tá? Sim. Então, se eles forem ler uma região, você pode pegar a região da Anfre, por exemplo, da Foz do Rio Itajaí, que é uma região que está bem delicada. Sim. Vamos lá. Então, a leitura dos gráficos tá, é bem parecida com aquela para o estado, a nível estadual. Então, a gente tem ali, vamos ver que a gente vai ver que a macro-região vai ter uma peculiaridade. Então, no caso da macro-região da Foz do Rio Itajaí, no começo de março, olha só, esse gráfico A, a gente vê que teve uma queda também, uma pequena queda no contágio, mas não foi tão acentuada, porque no início da pandemia, a macro-região que estava carregando os números do estado era a macro-região sul, né? A regional sul. Então, depois, agora que a gente está vendo essa interiorização da doença, então a gente consegue perceber que aqui, diferente do quando eu mostrei para o estado, que tinha uma subida rápida e depois caía ali no dia 19 de março, quando entrou em efeito a quarentena, para essa macro-região não foi tão acentuado, mas desde então vem subindo. E aqui, por exemplo, ó, no final desse gráfico A, a gente vê que, em média, se a gente pegar um ponto médio aqui, está em torno de 300 infecções diárias. Então, isso significa que, naquele dia, lá no dia 11 de junho, o modelo estimava que em torno de 300 pessoas eram infectadas, em média, né, todos os dias, pela doença. E é uma curva que está crescendo. Tem bastante variabilidade aqui, mas é uma curva que está crescendo. Poderia chegar até 640 infecções diárias. Então, esse número de infecções diárias pode ajudar na tomada de decisão na macro-região. Então, quando alguém olha para esse gráfico e vê em torno de 100 a 700, então uma variabilidade grande, mas pode pegar essa faixa mais escura, então indica como que a doença está se comportando hoje, né, de acordo com essas projeções do modelo. O gráfico B é aquele que mostra que está acompanhando também a curva, né, a subida dos óbitos. Então a gente vê que o modelo consegue fazer projeções para essa macro-região. E ali, como não tinha caso de óbito nessa região antes do dia 19 de março, pode ver que o gráfico ele é um pouco mais enxuto, né? O gráfico C. Então ele não vai mostrar o RT de antes, que para o estado era em torno de 3 ponto alguma coisa. Ele vai mostrar só depois, porque não tinha caso de óbito antes desse período. Então, a gente só rodou o modelo depois, então o modelo só foi executado depois, e a gente não tem a queda na taxa de contágio, mas a gente vê a subida. Então, lá no começo de março, metade de março, a gente tinha ali em torno de um RT igual a 1, que abaixo de 1 é o controlado, como eu falei para vocês, então um ambiente um pouco mais controlado de transmissão da doença, e desde as flexibilizações recentes ele subiu, e hoje, no final desse relatório, do dia 11, ele estava o máximo entre 1,45. De novo, quando a gente traz para os cenários, é isso que significa, né? Então, o modelo estava ali com... essa macro-região tinha 41 óbitos no dia anterior, e seguindo o cenário 3, que eu não conferi, Fernanda, mas, se não me engano, esse estava no cenário 3 ou até para cima, né? Ontem, né, quando você pegou os dados para rodar o modelo novamente, eles estavam em 50 óbitos. Hoje já tem mais, mas se você olhar o próximo gráfico ali, que é o diário, dá uma olhadinha qual era a projeção. Exato. Então, na projeção do dia ontem, dia 18,
cenário 2 é 52. Então, geralmente é isso que o modelo vai fazer. Então, o cenário 2 é para ser o cenário mais provável. Então, ontem estava em torno de 50, talvez tenha tido algum outro óbito reportado depois, mas em torno de 50 a 52 óbitos era a previsão de ontem, né? Então, poderia chegar até 60. Como hoje tiveram 3 óbitos na ANFRE, pode ser que eles sejam de ontem, né? Então, Exato. é certeza que está no cenário 3, né? Então, Exato. Então, ele está entre o 2 e o 3, e que é um cenário de subida ascendente bem acelerada, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico mais a longo prazo, a gente vê que um cenário 3 ele significa que a doença vai se espalhar muito mais rápido. Então, um cenário de 1,45 é uma aceleração bem considerável. E eu acho que é importante aqui, John, também colocar que essa região, ela tem os RTs mais altos do que o estado. E aí você fazer uma consideração de que não é uma soma de RTs, né? Que cada região tem um RT. E como eles são de região, é importante que eles olhem as regiões, né? Exato. Quando a gente fala porque vocês vão ver no relatório, lá na sala de situação, vocês vão ver que tem esses gráficos e o RT, principalmente, que gera os cenários. Você vai ver uma diferença entre o nível estadual. Então, quando a gente roda no nível estadual, você vai ver um RT diferente, vai ter um número maior ou menor, varia bastante, porque no estado é uma região maior, obviamente. Então, você tem muito mais dados e muito mais território para cobrir. Então, os números não vão bater. Você não vai somar os RTs das macro-regiões, como a Fernanda falou, não faz sentido, tá? Quando a doença se espalha, a gente consegue ter essa visão mais micro assim, das coisas a nível de região, é mais importante confiar no resultado da macro-região do que no nível todo do estado. Porque da macro-região ele está ajustado para aquela realidade de como as dinâmicas sociais acontecem ali na macro-região, no município e tudo mais. Então, se vocês pegarem todas as macro-regiões, somar os números ou mesmo as projeções, não vai bater exatamente com a do estado, porque a gente está falando de territórios diferentes e é isso mesmo, tá? Então faz sentido, essa divergência aparente vai acontecer porque a gente está falando de um território menor e é sempre mais importante, mais correto, se o modelo estiver calibrado, olhar a nível de macro-região, a nível de município, porque vai ajudar a controlar. Então, na região da ANFRE, como a Fernanda falou, é uma região que está com os RTs mais elevados de todas as outras. Então, a gente viu Grande Florianópolis, ou talvez, por exemplo, deixa eu pegar um outro caso. Acho que você pode Planalto. pegar a região essa do Planalto Norte, que também tem um elevado, né? Sim, isso. Do Planalto Norte, ele já teve, né, em algum momento, uma subida acelerada ali, principalmente em abril. Mas aí hoje a gente já viu que o modelo tem uma variabilidade, está vendo que essa faixa azul ela é meio grande. Então, tem um grau de incerteza grande, isso é natural, mas ele caiu em relação às semanas passadas, essa macro-região caiu, então o modelo estima que a taxa de contágio está entre 0,6 ali mais ou menos, 0,58 e 1,11. Então está bem mais abaixo do que a região da ANFRE. Então essa é a regionalização que é muito importante e que esse modelo traz, né? Então a gente vai ver que no estado como um todo, os números estão numa crescida exponencial, mas pode ser que na macro-região do Planalto ali não está tão acelerado quanto a região de Concórdia, a região do Litoral Sul, por exemplo. Então, essa visão da macro-região é mais importante, as partes são mais importantes que o estado, olhando o estado sozinho, né, Fernanda? O John, se você puder botar no slide que fala das macro-regiões, eu acho só para mostrar para eles onde é que eles acham a comparação das macro-regiões aí, né? Sim, vai ter no relatório vai ter a comparação e as projeções do estado todo, e depois a gente entra para tem esse slide aqui de macro-regiões, e aqui tem esses relatórios, então a gente explica um pouco aqui do que a gente falou agora, de como é feito, as projeções de óbitos diários, semanais para as próximas 4 semanas. E aqui tem, por exemplo, algumas interpretações desses números, né? Então, mais para frente, vocês podem ver, comparar todos os cenários, os gráficos de diagnóstico, mas aqui também tem alguns resumos desses números, as projeções. Então, por exemplo, aqui, a macro-região Foz do Rio e Itajaí,
nos relatórios da semana passada, é o que apresentava a pior previsão com relação aos cenários estimados para 4 semanas. Então, quando a gente comparava com as outras 4 semanas, se você comparar, ele é o que tinha o RT mais elevado, né, na semana passada. E uma coisa que a gente coloca aqui também é que esse número do cenário 3, em 4 semanas, isso indicaria um aumento de 3,5 vezes o número de óbitos, né? Então, aumentaria o número de óbitos, o total de óbitos em mais de 3 vezes se essa macro-região estiver acompanhando o cenário 3. E aí a gente tem essa mesma leitura para todas as outras macro-regiões. Então, tem para o Grande Oeste, e a comparação com o que acontecia nos cenários das semanas anteriores, como a gente roda o modelo toda semana, que tem para todos, né? Então, para a macro-região Sul, Planalto Norte-Nordeste, Alto Vale do Itajaí, e até para a cidade, o primeiro município que a gente rodou que foi para Joinville, e que, em relação às semanas anteriores, diminuiu o número de RT, então caiu, e era parecido ali com o RT da Planalto Norte-Nordeste, né? Então tem essa relação. E aqui embaixo também vocês vão ver esses resumos do número total de óbitos, né? Seguindo o cenário 3, que é o cenário mais preocupante. Então, seguindo o cenário 3, dá para ver por cada macro-região qual que é o número, o acréscimo no total de óbitos se aquela macro-região seguir esse cenário. Então, de novo, olhando, Foz do Rio e Itajaí triplicaria quase 3 a quase 4 vezes mais o número de óbitos em 4 semanas e chegando no Alto Vale duplicando o número de óbitos em apenas 4 semanas. Isso é importante pontuar porque em apenas 4 semanas, se o número de óbitos triplica, isso quer dizer que em um mês a gente teve o triplo de óbitos do que a gente teve em 3 meses de pandemia, né? Então, mostra essa natureza acelerada da progressão da doença. Eu acho que aí, né, John, também é importante colocar que como existem números, né, ou seja, esses óbitos, eles acabam vindo do 1% que vem a taxa de, né, aqui no estado tem 1,5% em cima dos casos confirmados hoje no estado, mas cada cidade tem uma taxa, né, e tem pela OMS uma taxa de agravamento também. Então, em cima disso, né, vocês que são da saúde, estão diretamente, vocês olhando os outros índices, vocês podem ver que se houver uma curva 3 para esses óbitos, isso quer dizer que vai haver um número muito maior de internações e de agravamento de casos nas próximas 4 semanas, né? É isso, né, John? Exatamente. E esse modelo, ele prevê óbitos, né? Ele prevê o total de óbitos, ele não dá a visão completa, como a Fernanda trouxe, então você precisa encaixar e visualizar ele com outros dados, outros indicadores, mas é claro que se está acompanhando o cenário 3, por isso que eu falo que ele serve de bússola. Se está acompanhando o cenário 3 diariamente, você conseguir acompanhar e ver como que a curva está se comportando, já consegue fazer uma previsão da internação, da capacidade hospitalar que vai ser necessária para atendimento depois. Então, sim, o modelo ele ajuda a perceber o que vai acontecer não só na semana seguinte, mas daqui 4 semanas, e se houver acontecer 3 vezes mais óbitos em apenas um mês, o que isso significa em termos de ocupação hospitalar, né? Então, em termos de leitos de UTI, como que isso se traduz em sobrecarga no sistema de saúde. Então, por exemplo, se aquela região estiver apontando lá, registrando 300 casos por semana, mas se o modelo está dizendo que ela pode ter até 1.000 por dia, ela pode ter até 1.600, por exemplo, 1.000 ou 600. Então, esse é um outro índice que vocês precisam prestar atenção por conta da subnotificação, ou seja, é muito possível que o número de casos confirmados esteja bem acima, né? Isso, estudos, como o John colocou, estão provando isso em locais e que estão fazendo pesquisas em relação a isso, como, por exemplo, Pelotas, mas o próprio Joinville, que está fazendo pesquisa, já iniciou. Então, com certeza, nós temos muito mais infectados por dia do que aparecem aqui nas nossas estatísticas oficiais, né? Então, Exato. Isso é importante que vocês também prestem atenção no modelo, né, John? Exatamente. E isso fica nesse gráfico A, né? Então, essa informação da subnotificação, de uma forma, fica no gráfico A. Essa curva azul, algo que é importante falar, eles estimam o número de pessoas sintomáticas, tá? Então, esse é o número de pessoas sintomáticas que vão vir a desenvolver a doença,
Mas, lógico, quando você considera os últimos dados da OMS, estima que em torno de 80% das pessoas com Covid são assintomáticas. Então, aqui, mesmo nessa curva azul, a gente vê que ela é acima da curva das barrinhas vermelhas, ou seja, tem mais gente infectada do que apareceu nos números, não é isso que esse gráfico diz, então a curva azul está lá em cima em relação às barras. Não só isso, mas isso aqui é somente o número de sintomáticos, então pode ter muito mais gente transmitindo a doença que não vai aparecer aqui, né? Então, nessas infecções diárias. E para vocês é importante acompanhar, e até eu sugiro que vocês façam a leitura de todos os relatórios, né, das regiões, já que vocês estão nas regiões, para vocês verem como é que elas se comportaram nas últimas semanas, tanto a nível de infecção quanto de projeção. Até porque o número, essas previsões, essas projeções vão mudar toda semana, né? Então, toda semana o modelo é recalibrado, ele readapta a realidade dos números. Então, vamos supor, a previsão é de que vai ter 50 óbitos no cenário 2, vamos supor, aqui no caso de Foz do Itajaí. Chegou lá, 18 de junho, ontem estava 50 óbitos. Mas e se tivesse chegado a 80? Se por acaso ou por algum motivo tivesse chegado a 80 óbitos lá em cima, o que vai acontecer para o modelo? Quando a gente rodar de novo o modelo, a gente fizer um novo cálculo, ele vai levar isso em conta e ele vai reestimar os números. Então, ele vai jogar para cima e ele vai perceber que não, a curva está muito mais acelerada do que parecia. Então, esses números, essas curvas vão acompanhar essa percepção. Então, quando vocês forem olhar esses relatórios anteriores, vocês vão ver isso, que o número do RT vai mudar um pouco, mas a curva, de uma forma geral, né, o comportamento, de uma forma geral, não muda tanto. Então, o que vai ver é o número e algumas dessas projeções, mas como ele serve de bússola, ter essa noção de qual cenário está seguindo, é interessante mesmo, assim como a Fernanda falou, acompanhar, olhar os relatórios anteriores, entender como que a realidade mudou, né? Teve uma semana que a gente viu uma subida mais acelerada no número de óbitos e disparou para cima do cenário 3, foi bem mais acima. E na semana seguinte o modelo fez a recalibração e jogou, não, os modelos têm que se ajustar. Então, para todas as macro-regiões, para tudo, automaticamente o modelo já calcula essa subida. Isso é então importante para vocês verem também, tá? Abriu mais atividades, enfim, como está na região, né? Se vão mudando esses cenários. Uma outra coisa que está sendo perguntada aqui, John, da macro de Florianópolis, qual seria o cenário ideal para que as projeções estejam a nosso favor? Na verdade, você explicou sobre o RT, mas quem sabe você pode colocar de novo, né? O que seria o RT para estar a nosso favor? Pelo que eu entendo, é que não temos uma subida acelerada e exponencial na recorrência nem dos óbitos, né? Vou pegar, por exemplo, do estado, então, porque se aplica da mesma forma para a macro-região, tá? É porque a gente tem essa projeção aqui para o estado todo, mas o raciocínio é o mesmo. Então, quando o RT está alto, então o cenário 3 aqui, por exemplo, é um cenário de 1.2, um RT de 1.2 mais ou menos, né, nesse caso aqui que a gente está olhando. Nota a diferença, como que essa curva mais vermelha aqui de cima, ela sobe mais rápido e se separa das outras, né? Então, essa subida muito rápida, porque duas pessoas, uma pessoa contaminando outras duas e contaminando outras duas, ela vai fazer, essa progressão é muito rápida. Então, para evitar que essa curva faça essa subida muito acelerada, o indicado é manter o RT abaixo de 1. Então, abaixo de 1, a gente não tem essa subida tão acelerada, né? Então, a gente não vê essa curva. A gente já teve outros cenários lá no começo que indicavam que começo de junho ia chegar a mais de 1.000 óbitos. Então, era um número bem mais alto se não tivesse feito nenhuma medida. Então, a principal coisa é entender que essas curvas, elas crescem muito rápido. Então, o número de óbitos cresce muito rápido se não tiver nenhum controle. E o ambiente mais favorável vai depender muito da região, né? Tem a capacidade da região também. Então, cada região tem uma capacidade de atender diferente da outra. Isso tem que ser levado em conta. E cada região tem uma dinâmica diferente, né? Mas, de uma forma geral, o RT tem que ser o mais baixo possível, e se ele estiver abaixo de 1, como é o caso, por exemplo, aqui do Grande Oeste, pode ver que essas curvas são projeções também para 4 semanas, né, parecidas com aquela do estado. Você vê que aqui em cima, a curva vermelha, um RT de 1.18,
ele cresceu mais, e já o cenário 1 e cenário 2, que tem um RTs para baixo de 1, eles cresceram também, subiram, mas eles não crescem tão rápido, tão acelerado. Então tem a ver com isso. Então, RT igual a 1 é um marco, é um ponto de referência para usar. Então, se está acima de RT igual a 1, é mais preocupante, é bem mais preocupante, mas tudo depende da realidade de cada macro-região. Então, se uma macro-região não tem capacidade para internar muita gente, para atender muita gente, um RT baixo também pode ser um problema. Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser comparado. Então, eu falo isso do RT igual a 1, mas com muitas ressalvas. Então, depende muito da macro-região. Eu acho que a gente poderia deixar 5 minutos de dúvida aqui, Carol. O que você acha? Sim. Quem tiver dúvida pode abrir o microfone ou pode digitar a sua dúvida aqui no chat. Acho que uns 5 minutinhos para tirar dúvidas e daí a gente passa para a frente de transparência. Dúvidas? Meu Deus, João, você é bom, mas não sabia que tanto que ninguém tem nada para perguntar. Sinal de que está bem explicado. Eu acho que você Se explica estiver no muito chat, bem, eu não João. estou vendo, Carol, porque eu tô com a tela cheia. Eu estou vendo, tá? Acho que a Fernanda também. Então, tem questões aqui sobre o acesso à sala digital. Tem perguntas que não é... É a questão do link e dos acessos, né? Dos acessos. Que então, como a gente falou lá no início, tem uma explicação no modelo e tem todos os relatórios já disponíveis, anteriores, E a gente vai atualizando aos poucos. Uma coisa para fechar, se não tiver nenhuma dúvida, que é importante a gente falar também, é que um estudo que a gente começou a fazer por macro-região, é entender o impacto da legislação local, né? Então, a nível de estado, você tem liberações, você tem restrições diferentes em determinados momentos, como a gente viu ali que teve 13 de abril, 22 de abril, mas cada macro-região, principalmente agora, depois de 1º de junho, que as macro-regiões estão com mais autonomia para decidir, tomar as decisões das cidades, isso vai mudar muito de macro-região para macro-região. Então, é importante que a gente coloque isso no modelo também. Então, isso é um ponto importante. Levar em conta as características de cada região. Então, também está ali na nossa linha de estudo, entender as dinâmicas. Acho que está travado. Oi, Fernanda. Só para colaborar ali essa pergunta que teve, se todas as pessoas que fizeram o cadastro no site do MP receberão o link, né, o acesso. É uma questão que a gente vai ter que, inclusive, ver com o Dr. Douglas depois, se o MP vai conseguir liberar o acesso para todos, né? Porque existe um número pré-definido de quantidade de acesso que pode ser dado. Tá? Porque isso também tem um custo, né? Então, inicialmente, que foi nos passado, todos os gestores municipais receberiam acesso lá pelo MP, né? Pelo BI do MP, e aí o que eles conseguissem mais de link, eles iriam agregando pessoas. Então, a gente não tem exatamente essa informação, se eles vão dar o acesso para todos que solicitarem, ou se vai ser, por exemplo, de cada regional de saúde ou macro-região, uma pessoa ficaria responsável com esse acesso. Então, são questões que ainda tem que ser também discutida com eles, né, Carol? Assim, Edson, para a gente deixar bem claro, todos os municípios já têm o acesso, todos os municípios, todas as secretarias municipais de saúde, elas têm um acesso que é o mesmo acesso da lista de espera do SUS. Então, o gestor municipal ele já tem um acesso. Quando o apoiador for capacitar o gestor, ou quando a Secretaria da Saúde for conversar com o gestor municipal, eles já têm o acesso, não precisam fazer novo cadastro. Os apoiadores do COSENS, todos terão acesso, né? Da Secretaria da Saúde, terão acesso aqueles que a Fernanda Mello passou a listagem para o Ministério Público.
Então, a Fernanda passou ontem essa listagem, eu creio que aqueles que ela convidou para participar da capacitação devam estar nessa listagem, mas, por favor, vocês confiram com a Fernanda Mello, da DIVES, tá bom? Quem é da Secretaria da Saúde, para ver se está pedido o acesso para você ou não. E sobre a questão dos relatórios no modelo, independente de vocês terem um acesso, mesmo que esteja pedido, eu acabei de passar o link aqui no chat para todo mundo, que vocês podem acessar, é um link público do Social Good Brasil, em que estão todos os relatórios. Então, independente de ter acesso ou não ter acesso à sala, vocês têm acesso a esses relatórios aqui nesse link que eu acabei de passar, tá bom? É só entrar lá e baixar. Para cada dia, para cada teste, tem um PDF. Tá aqui no chat e tem todos os PDFs lá, né, no site. E é importante dizer para vocês que também esse é um relatório público. Vocês podem passar esse relatório para outras pessoas da Secretaria da Saúde, podem passar para outras pessoas nas prefeituras, não tem problema nenhum. Esses são relatórios públicos, tá? Eles só estão na sala de situação para que vocês entendam o valor dos produtos como um todo e procurem num lugar só, para que vocês entendam para que serve o modelo. Então, finalizando, para a gente, né, liberar o John, que já passou do horário dele aqui, o modelo ele prevê cenários, então ele é um modelo preditivo, é diferente de um BI que vocês olham a situação do momento. O BI todo dia, ele traz para vocês o que aconteceu naquele dia, a nível de óbitos, a nível de casos, né? Então, quando vocês forem olhar no BI, vocês estão vendo uma descrição, uma análise descritiva do que está acontecendo. O modelo, ele faz uma projeção do que vai acontecer. Isso é bem importante, essa distinção é bem importante. Na hora de usar os produtos, vocês entendam isso, tá? É um conjunto de produtos. Então, vocês vão lá e olham o seguinte, olha, eu quero olhar a minha cidade ou a minha região. Qual é a taxa de letalidade da minha região? O estado de Santa Catarina, se não me, era 1,5, acho que era 1,43 na região de hoje. Vocês vão ver que nós temos municípios com uma taxa de letalidade muito maior do que isso, né? Temos regiões de letalidade maior do que do estado. Isso, então, é uma análise que tem que ser feita regional, né? Então, como está a minha situação? Não só a minha projeção do que vai acontecer, mas o que está acontecendo ali. Quantos casos eu tenho por dia? Como é que está essa curva? Quantos recuperados eu tenho por dia? Quantas altas eu tenho por dia? Quantos óbitos eu tenho por dia? Quantos pacientes ativos eu tenho por dia? Né? E se tudo caminhar bem, na semana que vem a gente vai ter o painel de BI também das internações, tá? Tudo caminhando para isso. Aí vocês vão olhar, então, quantas internações eu tenho ativas em leito clínico, em leito de UTI, e aí isso vai formando para vocês e para o gestor a visão completa da situação, ou seja, a inteligência de dados é sobre o que está acontecendo e o que provavelmente vai acontecer e quais são as tendências disso acontecer. Não sei se isso ficou claro, né? Eu acho que o John trouxe, assim, numa linguagem bem acessível, eu te agradeço muito, John, né? Você consegue traduzir muito bem, mas a gente tem que diferenciar muito o que é realidade e o que é projeção dentro de inteligência de dados, tá? Quem participou do treinamento 1 com a Carol deve ter entendido isso, mas nem todo mundo estava. John, super obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Ficamos aguardando o teu teste do modelo de hoje. A gente já está rodando, vamos esperar. Aí já te passo. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Super obrigada. Super obrigada, John. E agora, então, eu queria passar a palavra para a Ana, que é diretora executiva do Social Good Brasil, e ela que fez um trabalho de apoio, aí desenvolveu para nós, traduziu, né, alguns protocolos de uma organização internacional que trabalha com transparência e dados abertos para o governo do estado, e a gente achou bem importante compartilhar com vocês essas premissas de como que a gente pode ser mais, abrir os dados ou se comunicar com a população de forma geral, né, Ana? Então, ela vai falar um pouquinho sobre essa frente para que vocês possam estar familiarizados. E a gente tem uma página dessa frente de transparência dentro da sala de situação, para que vocês possam também ver esse conteúdo, estudar
e com exemplos, né, Ana? Eu vou passar a palavra para ela. Ana, primeiro, super obrigada. Eu acho que era bom você contextualizar no início que nós fizemos, o Social Good fez uma proposta para o núcleo intersetorial, para o governo do estado, de seguir toda a premissa do Open Knowledge e tudo foi feito. Então, qual é a situação do estado e depois como, né, que você sugere que os municípios possam acompanhar as regiões, tá? Mas é bom contextualizar o início, tá, Ana? Obrigada. Obrigada, você também. Vocês me escutam bem? Tá bom, eu preparei alguns slides aqui para ficar mais visual, mais fácil, mas como a Fernanda falou, eu vou dar um contexto. A Open Knowledge é uma organização internacional referência em dados abertos e transparência de governo. Então, em março, eles começaram a anunciar um ranking de estados que tinham transparência quanto aos dados relacionados à pandemia. Nessa época, que eles começaram a análise em cima de boletins que eram divulgados para a imprensa, bases de dados que eram disponíveis e outros critérios que eu vou falar mais na frente, Santa Catarina estava em 18º e considerado um estado como opaco, uma escala entre excelente e opaco e ruim. Então, a gente estava muito mal posicionado. Então, a gente fez um esforço junto ao núcleo do governo de Santa Catarina, como a Fernanda bem falou, e a gente começou a afetar uma série de ações, muito em cima do que já estava sendo feito com o Power BI, muito em cima do dashboard que já estava sendo construído para tomar decisões, para alimentar boletins, painéis públicos, hot sites, para dar visibilidade a esses dados para a comunicação da situação que estava em Santa Catarina. Hoje a gente já está em terceiro lugar, sendo uma referência no país. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que dados abertos é um fator extremamente importante para que a população se engaje nas diretrizes que a gestão vai anunciar. Se você tem essa transparência, se você explica o porquê e deixa esses dados disponíveis para que a população, a universidade, a sociedade civil organizada tire suas conclusões, elas vão conseguir entender, endossar e se engajar nas diretrizes da gestão executiva. Então, eu vou passar agora para um roadmap, eu tenho um pouco tempo, mas como a Carol bem falou, existe um toolkit que explica passo a passo como é que vocês podem tirar do papel ações para estar de acordo com as diretrizes internacionais de transparência. Então, eu vou pedir licença para projetar, só um segundo. Eu estou desabilitada para projetar, Carol, mas eu posso também falar aqui e depois disponibilizar minha apresentação, se for possível. Mas, em resumo, gente, o que eu vou trazer para vocês... Já está liberado, Ana. Já pode... Obrigada. Tá? Obrigada. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Tá bom. Então, basicamente, existem 3 dimensões que são avaliadas pela Open Knowledge quanto à transparência: conteúdo, granularidade e formato. Embaixo de cada dimensão dessa, você tem variáveis, né, que são tipos de informação que você alimenta em boletins, em sites, enfim, coloca para fora para a população e com uma certa regularidade, o que é recomendado diário, no máximo semanal. Então, se você for ver aqui, cada um tem um peso. Não que uma seja mais importante ou que uma seja independente. Na verdade, elas são interdependentes. Mas quando a gente fala em formato, a gente fala justamente em ter painéis que sejam abertos para a população. Então, por exemplo, você ter como colocar disponível o BI e a visualização desses dados para que a imprensa acesse, a população acesse. Você já pontua muito bem como formato. Se esses dados puderem ser baixados em formato em Excel, CSV, para que as pessoas possam pegar esses dados e fazer esses cruzamentos, também você pontua bem como formato. Mas eu vou explicar rapidamente cada um deles. Então, aqui no ranking é possível você chegar até 100 pontos, e aqui era a forma de cálculo. Mas o que eu quero deixar bem claro, que mais que pontuar no ranking, é garantir esse pleno acesso da população aos dados, né? Como eu bem falei, é fator de engajamento e de mobilização popular, a população inteira entender a transparência dos dados que estão sendo base para essas diretrizes. Então, aqui a gente tem a matriz de conteúdo, dados relacionados aos casos, a idade, faixa etária, sexo, status do atendimento. Eu não vou me ater em todos eles aqui, ocupação de leitos, mas, enfim, no toolkit tem todos detalhados. Se vocês já fazem um esforço de colocar isso nos boletins que vocês emitem para a imprensa, no site da prefeitura, em alguns outros painéis públicos que vocês deixam público, já é um esforço muito interessante e o primeiro que se deve fazer
né, mais imediato, mais fácil de tirar do papel para cumprir com as diretrizes de transparência. Visualização aqui é um exemplo. É muito importante a gente entender que quando a gente fala de visualização, a gente tem que entender que pessoas que são leigas precisam entender e interpretar bem esses dados. Então, gráficos, mapas, né, usar a escala de cores é muito importante nessa comunicação. Quando a gente fala que tangibilizando e deixa dados abertos, é para que esses dados que alimentam os painéis possam ser baixados em uma planilha e possam ser usados a posteriori pela sociedade civil organizada. E base histórica também é muito importante. O que a gente chama de base histórica é a gente ter o controle do que aconteceu desde o primeiro caso, obviamente anonimizado, como a Fernanda bem falou no começo do treinamento, desde o primeiro caso, com variáveis atreladas sobre gênero, sobre quando esse dado foi notificado, os sintomas, enfim, você tem um raio-x desde o primeiro caso disponível para a população e isso ser constantemente atualizado. Isso que a gente fala também de microdado. E aí entra num caso que é uma variável que é muito importante para quando a gente fala de município, que é a gente ter a informação da quantidade de casos e de óbitos por bairro ou por município. E aqui, por bairro, desculpa, o distrito. E aqui eu trago um exemplo do Ceará, que é um dos estados que são referência em granularidade, que eles fizeram um mapa de calor por bairro da quantidade de casos que estava ali existindo. E aqui eu entro em algo que é muito importante, que no nível municipal fica mais fácil também de tirar do papel, que é justamente a comunicação com a imprensa e com a sociedade. Aqui a gente tem um exemplo do boletim que foi criado para o estado de Santa Catarina, que é alimentado com as informações do painel. Então, foi o primeiro produto de dados que a gente tirou de comunicação externa. Então, se vocês podem ver, tem um olhar para o layout, tem um olhar para a gente usar gráficos, para que seja o mais fácil possível de leitura da população. Notas explicativas também é muito importante para que as pessoas que são leigas, né, como todos nós, a maioria, aliás, saibam interpretar o que esses dados dizem. Então, aqui mais um exemplo de usar barras, enfim, gráficos, explorar o máximo de recurso visual possível. Né? E a gente recomenda que no máximo tenha 4 páginas e que sejam assertivos e o uso de layout desse tipo de recurso. E aqui, assim, só um resumo de recursos que você já tem disponível. Então, se você já tem acesso a esse gráfico na sala de situação, conseguir pegar prints das telas e publicar isso nos boletins, usar esses dados e criar gráficos e conseguir layoutar isso e ter uma periodicidade, de novo, repetindo, diária ou semanal, é muito importante para que a população consiga acessar esses dados e visualizar tudo o que está acontecendo na sua região. E aqui eu trago uma coisa que é muito importante, que é o engajamento interno também. É muito importante que os gestores de toda da prefeitura entendam o que está acontecendo, que esses boletins também circulem lá dentro por e-mail, intranet e nas outras plataformas de comunicação interna, que eles sejam fonte de consulta. A gente sabe que uma pandemia, como bem a Fernanda explicou, é um núcleo intersetorial, mas outras secretarias também vão ser envolvidas. Uma pandemia ela envolve todos os níveis de gestão, todas as secretarias. Então, é muito importante que os outros atores da secretaria, muitas vezes não necessariamente ligados à gestão da crise, entendam que existe essa fonte de dados, que existe esse boletim, faça uso, consulte. E, para isso, a gente conta com vocês para que, além de tirar do papel, também circule esse tipo de produto internamente. Aqui a gente também traz algum exemplo de governança do que foi feito no estado de Pernambuco. Eu vou falar muito rápido, mas basicamente é importante que existe uma governança interna para a divulgação desses dados. E aí parte do princípio, desde que tenha um grupo que seja responsável em coletá-los, levá-los para o boletim, para o site, para o YouTube, para o Instagram, seja qual for a plataforma, mas também esteja em diálogo com as outras secretarias que tomam diretrizes. Então, vocês terem uma governança com fluxo junto com a Secretaria de Comunicação é muito importante para que você tenha uma periodicidade, para que todas as informações sejam emitidas para fora com consistência. E aí é muito importante vocês terem também o uso de rituais internos, coletar esses dados nos painéis e levar para o conhecimento diariamente dos gestores. Enfim, também aqui eu trago alguns tipos de rituais. Enfim, eu vou passar por aqui porque eu sei que meu tempo está curto, mas eu deixo também essa apresentação à disposição. Mas eu queria só encerrar aqui falando de algumas mensagens-chave que devem transitar na liderança, né? Que a transparência é a prioridade para o gestor. Isso tem que estar muito claro na voz do prefeito, na voz do secretário, na comunicação com a imprensa, na comunicação com a sociedade civil organizada. Mostrar que isso é um pacto que vocês têm com a comunidade, né? De ter transparência,
que não importa a notícia que esses dados vão dar, o importante é vocês tê-los com clareza e que a população saiba de onde eles estão vindo e que eles estão sendo usados para alimentar diretrizes que pregam pela segurança de todos. E que o trabalho de dados é prioridade, então isso tem que estar muito claro, não só para os gestores, mas também para a comunicação com o público. É isso que eu tinha hoje, gente, voltando há muito pouco tempo, mas, de novo, deixo disponível essa apresentação e existe um toolkit na sala de situação que explica passo a passo como foi a experiência com o estado de Santa Catarina. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Eu só queria referendar, né, que todo esse trabalho que a Ana está mostrando foi o trabalho que nós fizemos para o estado de Santa Catarina e que os produtos de dados de Santa Catarina são os produtos que estão na sala de situação. Então, ali dentro, vocês vão ver o boletim de Santa Catarina, que tem todo dia, o boletim estadual, que é feito pela Secretaria de Saúde, os painéis de BI, que são usados esses dados. Então, a Ana trouxe de uma forma teórica, mas o que nós temos é uma forma prática, ou seja, dentro da sala de situação estão os produtos finalizados que o Estado de Santa Catarina está disponibilizando. Como a gente está no final do treinamento, eu acho que não é o caso de nós mostrarmos aqui, mas estão todos lá, boletins e painéis de BI. E o mais importante é que, já que vocês estão trabalhando com regiões e com municípios, que vocês possam saber, se eles perguntarem a vocês como montar um boletim, como dar divulgação, como ajudar a mostrar para a população a situação, que vocês tenham esses materiais para ajudá-los, né? Porque vocês são pessoas que apoiam os municípios, apoiam as regiões, tanto a Secretaria da Saúde quanto o COSENS. Então, vocês entenderem o que são esses materiais e o porquê eles foram feitos desse jeito é importante, e tem um material lá disponível na sala de situação digital, tá bom? Eu acho que vocês todos devem ter familiaridade com o boletim diário, né? Talvez nem todos tenham familiaridade com o boletim semanal, mas também devem ter familiaridade com os painéis públicos que tem lá no coronavírus, no site do coronavírus, que são os painéis que demonstram a situação dos casos, a evolução dos óbitos, a questão macro-regional e também a capacidade e a taxa de ocupação hospitalar. Então, esses são os dados aí de transparência pública, né, que estão disponíveis para a população de Santa Catarina e podem ser replicados para os municípios. Óbvio que um município muito pequeno não tem condições de fazer isso, mas às vezes um município médio, um município que ainda não tenha uma organização nesse sentido e queira fazer, vocês possam apoiar. Tá? É muito importante que, independente de qual for a situação, a população seja informada. Por quê? Porque se temos os dados, nós temos condições de colaborar enquanto cidadãos. Se não temos os dados, nós temos muita confusão a fazer, porque nós não vamos acreditar no que está acontecendo, vamos tomar nossas atitudes de qualquer jeito e não vamos estar ajudando. Hoje nós não estamos dependentes, não podemos estar, nenhum de nós que mora em Santa Catarina, do poder público. Nós temos que fazer a nossa parte. Por mais que se fale isso, quando você tem dado e evidência, é mais fácil. Então, se eu olhar, né, que está piorando muito a situação, não importa se está piorando, tem que mostrar. Se eu entender isso, eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus idosos, eu vou aceitar também as medidas. Vocês que estão na ponta têm que trabalhar com o tomador de decisão que vai ter que tomar medidas impopulares, né? Talvez o secretário de saúde vai ter que conversar com a gestão municipal, porque se o modelo está apontando uma exponencialidade, eu estou pegando o modelo, mas você pega o BI, pega a curva, pega a taxa da região, né? Olha o mapa de situação, vê para onde essa doença está se espalhando, vê todos os dados e evidências e vê o seguinte: não dá para abrir tudo nesse município ou nessa região. Como é que um prefeito, como é que um secretário da saúde, como é que um consórcio regional, como é que uma CIRS vai agir? Ela vai agir com base em dados e evidências. Então, quanto melhor ela abrir isso para a população, melhor para a instância governamental, para as instâncias consorciadas. Por quê? Porque, por pior que esteja, você está falando a verdade. Você está mostrando os dados e as evidências e ajudando ao todo, não ajudando o gestor público, ajudando
ao município, à região e ao estado a lidar da melhor forma possível. A empresa, o empresário, o cidadão, o profissional liberal, o estudante, todo mundo que está fazendo parte das restrições, né? Então, se eu tenho esse dado correto, se eu sou prefeitura, sou transparente, se eu consórcio municipal dos municípios sou transparente, melhor. Então, a parte de transparência é para isso. A gente está, assim, quase no final aqui da capacitação de hoje, e nós gostaríamos de, né, eu gostaria de perguntar para vocês se ficou claro o papel desse conjunto de produtos. O que eu consigo olhar em cada produto e como é que eu consigo ver uma situação como um todo para poder orientar, né, aquela região ou os municípios que os apoiadores vão orientar, ou vocês na Secretaria de Saúde que estão na ponta também, se vocês conseguiram entender nesses 2 dias, alguns em 3 dias, qual é o papel de cada produto e como que vocês podem usar esses produtos e como vocês podem ensinar e capacitar os municípios. A Kátia colocou que entendeu. Gente, por favor, quem não entendeu, não se preocupe em colocar, porque para nós é muito importante. Vocês coloquem aqui no chat e se não há um entendimento, a gente pode, né, depois marcar uma outra data ou explorar algum produto que não foi bem entendido ou se o todo não foi bem entendido, né? Nós sabemos que é difícil num formato não tão interativo, nós passarmos tanta complexidade. A gente sabe que é complexo, tá? Ninguém tem obrigação nenhuma de inteligência de dados, de entender de evidências, né? De ter a capacitação que nós temos. E ninguém também precisa ficar com receio de dizer que não entendeu. Para nós é melhor que nós saibamos, Edson, se estão aptos, né? Se sentem aptos os apoiadores a transmitir isso para os municípios. Eu sugiro muito que vocês entrem na sala e tirem as suas dúvidas, tá bom? Porque é muito importante que vocês tentem praticar antes de repassar, né? Aqui a Macro perguntou, o Edson, ele vai fazer essa ponta aqui, né, sobre o que é preciso ainda aprofundar, e aí a gente faz essa ponte com o Edson aqui e vai para e passo melhorando aqui para vocês, os apoiadores, tá bom? A gente pode deixar combinado, Fernanda, que com o apoio, claro, né, a ponte aqui é comigo, e aí a gente também conversa com a Fernanda, né, que está em tela aqui, né, Fernandinha? E aí a gente consegue... Gente, a minha xará aí da sala. Sou eu. Depois eu queria fazer um comentário. Depois e aí do a gente consegue também fazer esse contato, né, das regionais aí com a Fernanda também, tá? Então, só para complementar essa questão. Hoje ainda, quando a Carol me sugeriu ali para que a gente também tivesse os levantamentos de dúvidas e tal, para o pessoal pontuar, eu fiz exatamente isso. Vocês têm dúvidas? Quais são as dúvidas que têm? A questão é que nós precisamos familiarizar muito mais com todos esses produtos, com tudo isso. Ele é novo, não era uma realidade nossa propriamente, né? A gente navegar em sites e páginas, buscar informação e tudo mais é uma coisa. Você se deparar com sistemas com complexidades de BI que te dão dados, informações, projeções, tudo mais, eu vejo que é outra que tem uma complexidade bem maior. Então, quando nós sugerimos essa questão do treinamento, foi justamente para isso, para que todos nós pudéssemos, e aí eu não falo só do apoio, me incluo completamente nisso, que a gente pudesse ter uma maior
familiaridade com todos esses produtos, tá, Fernanda, Carol, e vejo que, assim, hoje nós temos muita clareza do que eles são, né, aonde eles estão e para que eles servem, mas uma fotografia básica, sabe? Eu diria que é aquela com o fundo um pouco mais fosco, que a gente ainda precisa melhorar muito para que esse fundo seja mais vivo e faça parte dessa mesma imagem. Então, essa interface agora com o apoio, a gente vai fazendo, vai buscando essas dúvidas e vai repassando e batendo com vocês para ver o que nós podemos melhorar. Tá? Acredito que seja nesse caminho, tá bem? Edson, só faço uma pergunta, quando é que vocês pretendem começar a repassar para os municípios, né? E como é que está isso na agenda de vocês? A nossa perspectiva era de finalizar esse treinamento e a partir daqui a gente está com isso, né, mais efetivo para o gestor, já na próxima semana, né? Quanto ao apoio, a gente já pode ir fazendo isso. Os apoiadores não sabem ainda, tá? Mas eu vou ter uma reunião com eles, provavelmente na segunda-feira, né? Uma videoconferência com eles, nós vamos tratar novamente desse tema, e aí a gente vai traçar algumas estratégias para fazer essa abordagem, tá bem? Tá, então, assim, para finalizar, da minha parte, nós vamos voltar para você na semana que vem, porque ainda falta um produto, que é a matriz de apoio à governança, né, que é a matriz Gutai, que ela está sendo preparada para ser disponibilizada em formato de planilha eletrônica com manual para cada município individualmente. Então, diferente da matriz que vocês viram e que a Secretaria da Saúde disponibilizou, a matriz de risco que é para as 16 regiões, essa matriz de apoio à governança, ela tem um outro objetivo, que é no apoio à governança mesmo, ao gestor, né, de tomada de decisão, e eles, então, vão poder olhar nessa matriz a situação do seu município e, claro, vão poder pesquisar a situação dos outros municípios. Então, ela vai vir com recomendações municipais, tá? E aí, ela complementa isso tudo que vocês viram no conjunto de produtos. Ela vai trazer ali a gravidade da situação, a urgência da situação, a tendência da situação, né? A abrangência e o impacto da situação. Então, é mais um produto de modelagem que vai ajudar a acompanhar os cenários. Então, voltando naquilo ali, a gente tem o que está acontecendo atualmente nos painéis de BI, nos datasets, né, no banco. A gente tem um modelo epidemiológico que faz uma projeção para 4 semanas e vocês vão ter também uma matriz que vai mostrar por município qual é a situação do município em relação a esses critérios, tá? Então, o Edson nós vamos voltar para o Edson, depois que isso tudo estiver finalizado e validado, para marcar uma nova capacitação só sobre a matriz. Mas eu encorajo a todos vocês, Edson, e que possam ir treinando na sala e já repassando a sala, porque todos os municípios têm acesso, e ao menos os painéis de BI, que são fáceis de manusear, já vão ser de bastante utilidade para os municípios, tá? Mesmo que eles não compreendam tudo sobre o modelo, sobre projeção, sobre os outros produtos, pelo menos os painéis de BI vão ajudar muito a eles. É a minha sensação, tá? Sabe, com certeza que sim. E já aproveitando, a Dani fez uma sugestão ali, Dani, que eu vou conversar depois com a Fernanda também, com a Fernandinha Mello, para a gente conseguir organizar isso. E claro que sim, a gente tem tudo para trabalhar em comum, né, ou em conjunto com as regionais aí, fazer de repente videoconferências com as regiões e as regionais para explicar para o gestor municipal. Então a gente vai organizar uma estratégia legal para que a gente possa levar a mesma informação e na mesma intensidade para todos, né?
que vejo que esse é o principal. Carol, acho que a Fernanda tinha pedido a fala antes, né, Fernanda? A Fernanda Mello. Fernanda Mello, Fernandinha. Não vou ter tempo, vou falar rapidamente. Então, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, coordenadora do CIEVES, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Nós que convidamos os regionais de saúde, porque assim como os apoiadores dos EMs, são eles que dão o suporte, né, para municípios. Eu tenho recebido muitas dúvidas aqui em relação aos cadastros. Então, o que a gente orientou? A gente vai conseguir fazer os cadastros por regional. A gente era mas a gente teve muitas demandas. Então, assim, organizem vocês enquanto equipe. Quem trabalha com vídeos regionais, para que vocês tenham acesso. Não tem como a gente ter acesso a todo mundo. Eu vi que isso foi então, alguns ainda não têm acesso, porque vocês me mandaram um e-mail, eu já encaminhei para o Ministério Público, mas vocês precisam fazer o cadastro, finalizar o cadastro lá, tá? Então, quem ainda não fez, faça. Alguns talvez ainda não encaminharam, mas quem encaminhar, então, a gente vai fazer um acesso para o coordenador e o outro técnico, tá? Esse é mais um recadinho para eu agora, em relação a produtos. Desculpa, Fernanda, desculpa interromper. Eu achei que era um problema meu, mas ninguém está conseguindo entender. Está cortando muito o teu áudio. Se de repente a gente puder mandar um e-mail para todo mundo que está aqui com essa informação, ou outra forma de comunicação. Mas eu me ouvi, talvez seja meu computador. Vou tirar um pouquinho a máscara, que eu não deveria fazer isso aqui, tá? Agora vocês me ouvem melhor? Sim. Sim? Sim. Sim. Tá. Em relação aos cadastros, né? De modo geral, fazer 2 cadastros por regional. Não dá para entender. Não deu. Não é a máscara, tem alguma coisa acho que é o som então, mesmo. Eu mando por e-mail, que eu ia reforçar algo. Eu vou fazer o seguinte, vocês vão fazer a finalização e eu vou lá na sala, tá? Daqui um minutinho. Daí vocês vão falando enquanto isso, pode ser? Certo. Eu não entendi a sugestão, desculpa. Fernanda, Você vai mudar de sala, Carol. Eu sei que você tem horário, Carol. Se por acaso você quiser sair, eu posso ficar e finalizar a reunião, tá bom? Ai, te agradeço, Fê. Eu vou pedir licença para vocês, que eu tenho horário agora, preciso sair, mas muito obrigada a todos, ao John, a Ana, que apresentaram os produtos, a todos que estão participando, ao Edson, tá? Muito obrigada. Vou deixar aqui com a Fernanda, então. Até mais. Obrigada, Carol. A Fernanda falou que vai mudar de sala para um lugar que ela possa ser melhor entendida, tá bom? Fernanda, eu só tenho a preocupação com o seguinte, que nós temos um outro compromisso que era 17h30. Para mim, poder estou segurando para mim poder finalizar aqui, tá? Mas só reforçando ali o que a Fernanda tinha falado, que a Fernanda Mello tinha falado, acerca das regionais, pelo que eu consegui entender dela, é que, a princípio, houve uma grande demanda de solicitação de acesso ao BI do MP e que é para vocês, enquanto regionais de saúde, se organizar em 2 pessoas. Olha que hora, chegou aqui. Fala, Fran. Boa tarde, gente. Então, tira a máscara que eu vou tirar. Vou tirar a máscara, não é o correto, mas o Edson vai ficar um pouquinho longe aqui. Desculpa pelo meu áudio, só queria dar uns recadinhos mais rápidos, assim. Um é sobre os cadastros, que eu vi que muita gente está com dúvida, então acho que já falou sobre isso, né? Uhum. O Edson já falou. O outro ponto eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas, já na primeira reunião da quarta-feira, na segunda, na verdade, muita gente ficou com dúvida em relação às ferramentas, perguntando se precisava fazer alguma coisa, se precisava colocar algum tipo de dado, fornecer algum tipo de dado. E, na verdade, as ferramentas já estão prontas de modo geral, né? Você só tem que entender
para dar esse suporte para os municípios. E é muita informação. Então, vocês precisam agora, nesse momento, entrar no site, entender um pouco, mexer e mandar para a gente as dúvidas por e-mail. A gente vai se colocar à disposição aqui, junto com o Rosemes, para fazer outras reuniões para vocês, explicando essas dúvidas mais pontuais, mas é muito importante que vocês mexam nessas ferramentas, tá? E claro que agora vão surgir muitas dúvidas, porque é muita informação. A gente já fez 2 reuniões, 3, na verdade, né? E vocês não vão conseguir absorver assim, sem mexer nessas ferramentas, tá? E a última coisa que eu queria falar para vocês é que todas essas ferramentas, elas vêm de dados que são alimentados lá na ponta, né? A origem são os municípios. E isso vai ser importante porque a gente vai conseguir qualificar esses bancos de dados, porque todos esses produtos, eles foram criados a partir da informação que é gerada, que é alimentada na ponta pelos sistemas, né? Na primeira reunião a gente falou da integração do Boa Vista, dos sistemas, e tudo isso é a qualidade do banco que vocês produzem, que os municípios produzem, e é importante que eles saibam disso. E essas ferramentas, elas também vêm para mostrar isso para o município, que a informação que ele gera lá, como que ela está sendo trabalhada para dar subsídios para que ele consiga, para que o gestor consiga ter uma visão de como está o seu município, como está a sua região, para que os coordenadores e supervisores macro-regionais consigam dar esse suporte para os gestores municipais, para que consigam fazer o enfrentamento dessa crise. Tá? Então, eu agradeço a participação de todos vocês, de toda essa equipe, na verdade, que está conosco desde o começo, como a Fernanda diz, desde o dia 1, né? Trabalhando de forma incansável para produzir todas essas ferramentas. E agradeço a todos vocês que estão aí na ponta, que a gente sabe que está sendo muito trabalhoso, é muito difícil, mas está todo mundo muito empenhado. Bom, obrigada. Contigo, Fernanda. Bem, a gente só pode agradecer aqui, agradeço em meu nome, né, e todos nós aqui da sala de situação, a Cristiane, a Ramila, né, o Rodrigo, a Fernando e a Ana, que está aqui do Social Goods, que a gente está podendo fazer esse trabalho aqui junto, né, junto com a Secretaria, junto com o COSENS, intersetorialmente, e que nós acreditamos muito, assim, como mensagem final, de que vocês são a chave, né, e o elo mais importante para que tudo isso chegue nos municípios. Então, assim, não adianta nada nós termos passados aí 3 meses construindo ferramentas se elas não forem usadas, se elas não forem entendidas e se elas não servirem, né, para o bem para resolver esse problema da pandemia, para ajudar a resolver, tá bom? Então, tá com vocês, a gente manda aqui como equipe as melhores energias, né? E agradece, tem muita gratidão pelo trabalho de vocês. Eu acho que essa é a nossa mensagem final, né? Seguimos aqui finalizando tudo, mas assim, orando e mandando as energias para que vocês possam fazer chegar na ponta e que tudo isso seja muito útil para esse momento difícil que todos nós catarinenses estamos vivendo, tá bom? Obrigada, então, né? E voltamos aí com o Edson, com a Fernanda, para poder ajudá-los aí nesse caminho desafiador, mas que não é tão difícil, tá? Não se preocupem, nenhuma ferramenta morde, para a gente brincar no final, né? Elas não mordem, né? Elas só nos ajudam, tá bom? Se acostumem com elas. Obrigada, gente. Joia, Fernanda, obrigado também pelo trabalho de vocês, que com certeza doaram muitas e muitas horas, né, de trabalho, de experiência, enfim, de tudo para construir essas ferramentas, né? Então, a gente vai disseminar elas na ponta também. Nosso muito obrigado, esperamos a próxima da Gutai para a gente conversar um pouquinho sobre ela também e repassar isso para os apoiadores e para os municípios. Tá? Obrigado, viu? Ótimo, gente. Obrigada. Tá bom final de semana para todos. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau, gente.